médico, né? Então ele tem um olhar mais assim apurado, acurado. E hoje o tema é: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu vou ler antes só um versículo numa outra versão. A versão que nós lemos aqui, que vamos ler o texto que eu citei, é na NAA, na Nova Almeida Atualizada. Mas eu vou ler agora só o versículo na Almeida revisada e corrigida. Só o versículo 50, Lucas 8,50, nessa versão, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, resposta, né? Dizendo: não temas, crê somente, e serás salva. E a pergunta hoje é essa: você espera e confia, mesmo em tempos de adversidade, de provações, que Deus vai fazer um milagre? Você acredita que aquilo que parece impossível na sua vida, na vida dos seus filhos, Deus pode transformar? Ou você já entregou os pontos? Vamos ver o texto então. Lucas, capítulo 8, os versículos 49, ou melhor, 52 a 56. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E dizendo... Gente, vamos voltar, desculpa, é o 49 mesmo. Lucas 8, 49 ao 56. Então Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, Jairo, dizendo: a sua filha já morreu, sua filha não tem mais jeito, não incomode o mestre. 50. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe respondeu: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Jesus não fala que ela será ressuscitada, mas fala que ela será salva. 51. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele, Jesus, lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós desejamos ouvir tantas coisas, e muitas vezes coisas que nos agradam, mas Deus, sobretudo, nós queremos ouvir a Tua voz. E, ó Deus, que o nosso coração, nosso ouvido estejam abertos, para que o Senhor fale com cada um de nós, de uma forma exatamente como o Senhor deseja. Que o Teu Santo Espírito fale nesta noite com cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o capítulo 8, nessa parte, vai falar de duas histórias entrelaçadas, conectadas, duas histórias diferentes, mas que apontam para Jesus. Uma multidão, duas pessoas se destacam e Jesus. Jesus ministra a ambas, ele atende a necessidade dessas duas pessoas, e eu acredito que Jesus atende a sua necessidade também. Nós fomos procurados recentemente, uma família de outra cidade bem distante daqui, que
que essa família abriu o coração, falou sobre um filho que já tinha uma determinada idade, mas esse filho entrou num quadro que os profissionais da área da saúde mental, que as pessoas não conseguiam diagnosticar, não conseguiam entender por que ele estava tão triste. É uma família que tem um determinado recurso, uma família cristã, criou esse menino na igreja, mas de alguma forma esse menino foi se distanciando. Essa família tem uma visão teológica, que é uma visão que a gente respeita, mas na visão, na interpretação deles de uma forma extrema, eles interpretaram que Deus era soberano, que aquilo que estava acontecendo na vida do filho era da vontade de Deus, eles não iriam questionar. Em outras palavras, eles entregaram os pontos. Meu filho é assim mesmo, nós não vamos lutar mais por ele. Triste de um filho e de uma filha que os pais já desistiram de orar. Já perderam a esperança. Queridos, por mais que um filho, cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem uma característica, para cada filho, Deus prepara um pai e uma mãe, porque Ele é todo sábio, todo bondoso, de acordo com que esses pais vão cuidar da melhor forma daquele ser que Ele permitiu que nascesse naquele lar. E é importante que nós entendamos como devemos nos conectar com os nossos filhos, com os nossos pais, cada um com o seu jeito. Mas nós orientamos aquela família o seguinte: olha, claro, Deus é soberano, mas a Bíblia, ela é vasta em dizer de pais e mães que clamam pelos seus filhos, que oram pelos seus filhos, que buscam para que Deus reverta a situação dos seus filhos. E aquela família foi orientada a buscar a Deus, a não abrir mão do seu filho. Nós lembramos daquele texto que já falamos aqui de Isaías, que Deus não nos deu filhos para a perdição. Nós não aceitamos o inferno querer ter domínio sobre a mente e o coração dos nossos filhos. Uma questão é a questão psicológica, mental, espiritual e etc. Outra coisa é nós nos acomodarmos e desistirmos de amar os nossos filhos, de lutar por eles, de fazer com que eles tenham uma qualidade de vida da melhor forma possível. Nós seremos os ajudadores para que eles tenham uma qualidade de vida. Por que nós estamos falando isso? Porque Jairo, segundo a Bíblia, ele era chefe da sinagoga, um dos principais, líder. Nós sabemos, qualquer pessoa que conhece um pouco da Bíblia, sabe que uma pessoa religiosa, e muito religiosa, que é o caso de Jairo, naquela época, a pessoa tinha uma dificuldade em relação a Jesus, de reconhecê-lo como Messias. Mas, queridos, C.S. Lewis fala que o megafone de Deus é a dor. E quando você olha para o seu filho e vê a dor dele, você tem a sua teologia, mas, sobretudo, você tem um Deus que você recorre, que é a fonte. E essa teologia não pode atrapalhar a forma como você crê em Deus, vê Deus. Foi o que aconteceu com Jairo. Ele poderia ter várias reservas, eu não vou atrás de Jesus, porque o que as pessoas vão dizer? Mas ele vai e faz mais do que nenhum judeu poderia fazer o que ele fez. Nós estamos numa cultura ocidental, aqui no Brasil, e muitas vezes não temos a dimensão. Mas Jairo, ele chegou aos pés de Jesus e se ajoelhou, se prostrou. Presta atenção, um judeu comum só se prostra e só se prostrava diante de Deus, do altar de Deus, nunca diante de um homem. Quando Jairo vai diante de Jesus e se prostra, é mais do que desespero. É reconhecer que Jesus é o único que poderia curar a filha dele. Curar a filha dele.
Ele não perdeu as esperanças. Tem três textos na Bíblia que relatam essa história. Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos. Interessante que neles, no grego, tem uma palavra que fala a forma como ele pede a Jesus. E há uma palavra em grego que fala pola, que significa que insistentemente, ou seja, ele foi dizendo, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim, persistiu no pedido. Take the vision, pegue a visão, não desista, persista. Quando você vê algo na sua família, clame a Jesus. Ele é poderoso para quebrar grilhões, para romper barreiras, para mover montanhas, muralhas vão ruir. Então, ele vai insistentemente. E o texto usa uma palavra em grego, ele se referindo à filha dele, que nós traduzimos como filhinha. Ela tinha cerca de 12 anos. Tem alguém de 12 anos aqui? Levanta a mão. Tem? Ali a Maria Eduarda. Heitor, você tem quantos? 11? Fica em pé então, Heitor, só um minutinho, por favor. Está com o joelho machucado? Não. 11 anos. Pode sentar, Heitor. Mais ou menos, ele está maior do que geralmente uma criança na idade de 11 anos, né? Mas eu estou pedindo ele para ficar em pé, que o Eduardo, a Denise vão chamá-lo, vão se referir a ele como filhinho, como Pedrão também, filhinho. Mas não por causa do tamanho, não por causa da idade, mas por causa do afeto. E Jairo vai se referir à filha dele como filhinha. Naquela época, viu, Heitor? Naquela época, quem tinha 12 anos já era responsável por muita coisa. E hoje também, mas naquela época era mais. E a Bíblia fala que ela tinha cerca de 12 anos. Então, o fato dele falar, minha filhinha, ele está dizendo, eu amo a minha filha. Eu não desisti da minha filha. Todas as vezes que você olhar para o seu filho, sua filha, olhe com esse olhar de Jairo. Clame por ela com esse coração de Jairo. É meu filhinho. Meu filhinho dá 2 de mim. Mas é o meu filhinho, a minha criança. Queridos, em primeiro lugar, eu quero ver aqui como é que essas histórias se conectam, porque quando Jesus estava caminhando para a casa de Jairo, para curar a filha, no meio do caminho, acontece algo. Uma multidão comprimindo Jesus, e Jesus vai dizer o seguinte, alguém me tocou. Uma mulher veio por trás e tocou na orla, na borda da roupa de Jesus. E Jesus queria saber quem era. E aquela mulher tinha receio, porque alguém com fluxo de sangue, com uma hemorragia, não poderia tocar em ninguém, porque era considerado uma pessoa impura. Imagine todo mundo vendo Jesus como ele é, puro, o Messias, e uma mulher religiosamente impura toca em Jesus. Mas Jesus não quer deixar aquela história passar sem destaque. Presta atenção no coração de Jairo. Jesus, minha filha está morrendo, vamos para casa, esquece essa mulher. Jesus para e fala que alguém tocou, a mulher fala que é ela, e Jesus cura a hemorragia daquela mulher. Jesus cura aquela mulher. Depois, quando Jesus decide ir para a casa de Jairo, o que acontece? Vem alguém e fala, para de importunar Jesus, porque sua filha já morreu. Não tem mais jeito. Sabe quantos anos aquela mulher estava enfrentando uma hemorragia? 12 anos.
Eu sei que você e eu, nós nos perguntamos, como alguém pode sobreviver 12 anos com uma hemorragia? E eu pergunto para você, o que tem mais de 12 anos na sua vida que você está sobrevivendo e levando? Ela já tinha tentado de tudo, mas foi e tocou em Jesus. Vamos ver como que essas histórias se conectam. A primeira coisa é o seguinte, 2 pessoas recém-chegadas à multidão. Havia uma multidão, mas 2 pessoas em destaque. Vamos ver os versículos? Lucas 8:41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa. Lucas 8:42-44. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Não há nada impuro na minha vida, na sua vida, por mais tempo que seja, que Jesus não possa estancar, que Ele não possa purificar. Porque é o sangue dele que nos purifica de todo pecado. É o sangue dele que nos purifica. Queridos, outro detalhe, nós poderíamos ter vários, mas outro detalhe que eu quero destacar. 2 histórias interligadas. Como assim? Vamos ver. Lucas 8:48. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Lucas 8:48-49. Então o evangelho de Lucas narra a história sobre um pai cuja filha de 12 anos morre, e também uma mulher com hemorragia há 12 anos. Parece uma eternidade, mas para Jesus, Ele é atemporal. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que já morreu na sua vida. Não sei se é a sua esperança, o modo como você olha para a sua família, para o seu cônjuge, já morreu. Mas Jesus tem poder para ressuscitar. Terceiro, 2 pessoas diferentes. O texto, Lucas 8:43, fala o seguinte, certa mulher que havia 12 anos, eis que veio um homem, 41, chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. O que isso tem a ver comigo e com você? Nós constatamos que essa mulher não foi nomeada. Não tem o nome dela. É uma mulher que passaria despercebida. Mas agora veio o chefe da sinagoga. Jesus olhou para os 2 no mesmo patamar. Nós classificamos pessoas, Jesus olha para o coração. Aquela mulher não tinha nome, podia ser eu e você. Aquele homem tinha destaque, mas o maior destaque é Jesus. 2 pessoas diferentes, mas o mesmo Senhor, mesmo Jesus. Hoje você pode pensar, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para merecer? Eu acredito que Jairo, por mais destaque que ele tinha, ele se colocou na mesma condição daquela mulher, de alguém que necessitava da graça, do amor, do perdão de Jesus, assim como eu e você. Há um outro destaque, 2 necessidades, uma enfermidade e a outra a morte. Uma milagrosamente curada, outra extraordinariamente ressuscitada. Vamos ver o texto? Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia,
e que havia gastado todos os recursos, todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Lucas 8:43, agora Lucas 8:42. Pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Estava morrendo. E depois a notícia que ela havia morrido. Queridos, nós vamos ver um outro destaque nessas duas histórias entrelaçadas que eu gostaria de concluir nesta noite. Duas respostas de fé que Jesus quer que eu e você também possamos responder, desta ou daquela outra forma. Uma, a fé é recompensada. A mulher quebrou vários paradigmas, várias situações, várias barreiras. Uma mulher não poderia tocar no homem, uma mulher hemorrágica não poderia tocar numa pessoa, mas aquela mulher, atrás da cura, sabendo quem era Jesus, ela rompe as barreiras e toca em Jesus. Então, uma fé que foi recompensada. Jesus vai dizer, grande é a tua fé. Você alcançou aquilo que você cria. E a outra é a fé exigida. A filha já morreu. Não temas, crê somente. Às vezes você não tem a fé dessa mulher, que consegue romper barreiras. Mas Jesus pode dizer para você nesta noite, crê somente. Você já perdeu a esperança. Não tem mais jeito. Mas Jesus dá jeito para aquilo que não tem mais jeito. E a última palavra é sempre a de Jesus. E queridos, o texto é esse aqui, Lucas 8:46. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Aquela mulher não tinha paz, estava amargurada, estava triste. Quem não estaria com uma enfermidade assim? E agora os 50, mas Jesus, ouvindo isto, respondeu, não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. O que já morreu na sua vida? O que você tem medo? A palavra de Deus nesta noite é esta, não tenha medo, creia somente. Eu estava vendo um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é um pregador, assim como pregadores batistas, presbiterianos, mais contido do que um pregador mais de reteté, mais de fogo, né? Mas nessa pregação, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele parecia um pregador mais do reteté. Como diz lá em São Paulo, reteté, canelinha de fogo, mais. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele contou a história de um pastor lá nos Estados Unidos, Nova York, chamado Jim Cymbala. Pregador famoso, a igreja abençoada, tinha filhos, e a filha mais velha, uma adolescente, virou para o pai e disse assim, pai, eu não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de Jesus, estou indo embora. Foi um baque para o pai, para a mãe, e o pai não conseguiu segurar a menina preparou a mochila e sumiu. O pai ficou arrasado. Um colega da Flórida, um pastor, ligou para ele e disse assim, Jim Cymbala, não fique preso na tristeza. Novamente, a soberania de Deus. Deus é soberano. Se Ele a criou desse jeito, se Ele a fez assim, aceite. Mas continue o seu ministério. E ele continuou. Só que um dia, a igreja tinha marcado uma vigília de oração. A igreja que ele era pastor. Mas não era por esse motivo necessariamente. Levantou uma irmã e disse assim, irmãos, eu quero pedir perdão ao pastor Jim Cymbala. Quero pedir perdão a todos os pastores, porque muitas vezes como igreja,
nós olhamos para o filho do pastor, para a filha do pastor, com críticas, com exigências maiores. Mas, irmãos, e já chorando, queria pedir perdão ao pastor e todos os pastores, porque nós nunca choramos pelos filhos de vocês. Se nós temos lutas com os nossos filhos, o diabo quer muito mais destruir os filhos dos pastores. E nós, como igreja, muitas vezes não oramos pelos filhos dos pastores. Nós lançamos pedras, críticas. Nós estávamos numa igreja, não vou dizer o nome, que a meninada corria para tudo quanto é lado. E tinha um branquinho que era cabelo vermelho, cheio de sardas, que era o que liderava mais. E aí alguém me procurou e falou assim: pastor, as crianças estão insuportáveis e o líder dessa bagunça toda é o seu filho. Irmãos, o chão abre assim de vergonha. Mas eu falei assim: é meu filho, eu preciso amar, preciso abraçar, preciso entender, mais do que filho de pastor, ele é um ser humano, ele é uma criança. E aí essa mulher convocou a igreja inteira para fazer um círculo, e a igreja começou a orar por essa menina e pelos filhos dos pastores. E começaram a orar, isso segundo Hernandes Dias Lopes, contando essa história. Começaram a orar, chorar e clamar, como nunca a igreja chorou e clamou. 3 dias depois, a menina estava de volta em casa, pedindo perdão e se reconciliando com Jesus. Quando Jesus foi na casa de Jairo, ele encontrou uma menina morta, encontrou as pessoas chorando, e Jesus provocou riso, porque ele disse que a menina não estava morta, e todo mundo já viu ali, não precisava nem ser um médico legista, para ver que a menina estava morta. Mas Jesus traz a vida até aquilo que já está morto. Jesus pegou aquela menina pela mão e disse: levanta, levanta. Que Jesus possa pegar cada filho hoje, cada filha, cada pai, cada mãe, cada pessoa aqui, pela mão e dizer: levanta. O que está matando você de tristeza? Jesus é a razão, Ele é poderoso para levantar você. E aquela menina ressuscitou. Jesus só entrou com aqueles que podiam crer. Jesus hoje quer pegar na sua mão, Ele quer levantar você, porque Ele é poderoso. E essa história se conecta com as nossas histórias. Para concluir, o que nós podemos aprender? 3 pontos rapidamente. O poder e a autoridade de Jesus são incomparáveis. Poder e autoridade de Jesus não tem comparação sobre todas as coisas. A bondade de Jesus é completa. Jesus ama você, não desistiu de você, não desistiu até de quem você já desistiu. Ele não desistiu. A fé em Cristo é a coisa mais esperada do mundo. É o que Ele espera de você. Quando você olha para a sua família, o que você pensa? O que você pensa? Eu vou pedir para o pessoal da multimídia colocar na voz do pastor Hernandes Dias Lopes a história que eu contei. Enquanto o pessoal vai preparando ali o vídeo, eu queria perguntar para você o seguinte: você tem orado pelos seus filhos? Seus filhos já fizeram coisas que você não concordou? Seus filhos estão vivendo de uma forma diferente da palavra e você já se acomodou e disse: ah, é assim mesmo. Sabe quem está rindo disso? O diabo.
Jesus não quer esse tipo de vida. Jesus quer ver seus filhos ajustados, quer ver seus filhos casados, bem casados. Deus quer ver famílias funcionais. Todos nós temos lutas e dificuldades, mas em Jesus nós podemos restaurar nossa história, nossa família. Mas não desista de clamar, não desista de orar. Aquela mulher, 12 anos, foi recompensada. Jairo, provavelmente naquele momento, a filha enferma, mas eles foram aonde? Na fonte, em Jesus. E é lá que nós vamos. Nessa